O que o cristão tem a ver com o carnaval? Passamos agora pelo período do carnaval e sempre gera discussão sobre como o cristão pode ou não se envolver com isso. O carnaval remonta a épocas bem antigas, desde o Império Grego, do Império Romano, em que as pessoas saíam à rua para festejar e elas invertiam os papéis. Os pobres se vestiam de reis, mulheres de homens, homens de mulheres, eles passavam lama nos outros e era sempre uma festividade popular. Mas ao longo do tempo, essa festividade vem ganhando alguns elementos, como por exemplo o período da Quaresma. Quando a Igreja Católica entra, esse período da Quaresma, de 40 dias antes da Páscoa, é um período de purificação dos pecados cometidos anteriormente. Tanto é que o Carnaval antecede esse período de Quaresma e o Carnaval significa justamente essa festa da carne, essa libertação da carne. As pessoas praticavam seus pecados e justamente na quarta-feira de cinzas elas iam para poder iniciar o período de purificação da Quaresma. Inclusive as pessoas não podiam comer carne e outras coisas mais. O Carnaval chega no Brasil e aqui já há algum tempo é introduzido um novo elemento nessa festa. Os elementos de religiões de matriz africana. Então aqui no Brasil é introduzido alguns elementos como abadás, como batuques, como ritmos, como festividades, adereços, rodas, desfiles. Tudo isso são elementos de religiões de matriz africana e que tem ganhado cada vez mais espaço no carnaval brasileiro. E cada um desses elementos tem um significado muito grande dentro dessas religiões de matriz africana. As roupas, os abadás, que são entidades que dão acesso a esses terreiros dessas religiões, os adereços, os batuques, os instrumentos e os ritmos utilizados no carnaval também são de suma importância dentro dessas religiões, os desfiles, as cirandas, as cantigas, tudo isso tem um significado muito grande dentro das religiões de matriz africana. Isso faz com que o carnaval brasileiro tenha um peso espiritual muito grande, muito mais do que uma simples festividade, do que um simples passeio nas ruas. Isso tem um peso espiritual e um significado espiritual muito grande. Diante disso, eu volto à pergunta inicial: o que um cristão tem a ver com o carnaval? O Salmo 1 vem dizendo: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda de zombadores. O carnaval, diante disso que eu te contei, de fato é um ambiente para um cristão participar, para um cristão estar ali festejando algo. Mas se eu te disser que o cristão tem muita coisa a ver com o carnaval, não de participar, de estar ali, de festejar com eles, mas de trazer a nós uma responsabilidade de tanto de pessoas que ainda nós precisamos alcançar. O cristão não deve ficar apático ao que tem acontecido no nosso Brasil. E essa festividade, esse tempo, nos mostra cada vez mais a nossa responsabilidade de levar o Evangelho às outras pessoas. Aqui mesmo no meu Instagram eu vi vários jovens, várias pessoas que foram criadas dentro da igreja, que conhecem o Evangelho, mas que se perderam ao longo do caminho. E isso deve gerar em nós um senso de responsabilidade, uma angústia no sentido de, poxa, eu preciso alcançar essa pessoa, eu preciso levar a mensagem de Cristo para essas pessoas. O nosso papel como cristãos é a oração. Nós devemos orar por essas pessoas que estão lá, para que Deus as alcance e também nos use para que possamos alcançar essas pessoas. E oração é a junção, coincidentemente, da palavra orar mais ação. Devemos sim orar, mas também devemos agir, devemos ter ações em relação a tudo isso que tem acontecido. Você possivelmente hoje, amanhã, semana que vem, irá encontrar no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, pessoas que participaram do carnaval esses dias. É nossa responsabilidade levar o Evangelho para elas. Olha, você conhece alguém que participou do carnaval? Fale de Jesus para ela, não só em fevereiro, mas em março, em abril, em junho e todo ano. Muitas igrejas participam do carnaval evangelizando, levando o Evangelho e orando por essas pessoas. É necessário que a gente atente para não praticar aquilo que eles estão fazendo, mas sim levar o Evangelho. E que isso possa nos inspirar a também levar o Evangelho a essas pessoas que participaram desse período em todos os dias em que nós tivermos contato com elas. Às vezes nós nos abstemos disso que tem acontecido, tampamos os olhos e até julgamos as pessoas que estão lá. Mas precisamos lembrar que são nossos irmãos e nós precisamos alcançá-las para Cristo Jesus. Especialmente nesses últimos anos, o carnaval ainda tem ganhado alguns elementos a mais, principalmente o elemento político. E as redes sociais bombaram nesses dias em relação ao desfile de uma escola no Rio de Janeiro que homenageou o presidente, inclusive com verba pública, porém atacando os conservadores e a família em si. E olha, diante de tudo isso, eu queria te dar um conselho.
A gente viu que o que aconteceu ali foi uma mera provocação a nós, cristãos e uma família conservadora. Mas um conselho que eu queria te dar é não perca tempo com provocações. O cristão deve se envolver com política, sim. O cristão deve ocupar espaço, sim, nas artes, na cultura, nas universidades, no meio acadêmico, em todos os lugares. Mas provocações, não perca seu tempo com isso. Não vale a pena. Nós precisamos debater um debate mais profundo e mais sério sobre política, mas não perder tempo com provocações de tão baixo nível como esse que nós vimos. Você pode, e sim, deve se manifestar nas redes sociais sem problema algum, mas não deixe que provocações de tão baixo nível como esse corrompam seu coração. E cá entre nós, não perca tempo com isso. Eu queria te encorajar que você possa orar por esse período, por essas pessoas que estão participando dessas coisas, que você possa também agir encontrando alguém que participou ou não, qualquer outra pessoa, fale de Cristo para ela, pregue o Evangelho a essas pessoas, pregue o arrependimento, como Paulo sempre enfatizou em suas cartas. E nós veremos a transformação de vidas acontecendo. Queria te encorajar nesse período a pregar o Evangelho, a orar, a não perder seu tempo com provocações e que possamos ver o transformar de Deus na nossa cidade, na nossa nação. Muito obrigado e que Deus te abençoe.